Pessoal, vocês já se pegaram pensando sobre o porquê que a gente se comporta de tal forma ou age de tal maneira? Muitas vezes formas e maneiras que a gente gostaria que fosse diferente. O vídeo de hoje é sobre isso. Meu nome é Pedro, eu sou psicólogo, vou estar falando um pouquinho sobre o modelo cognitivo, que explica muito do nosso comportamento, do nosso funcionamento, e também vou estar dando dicas sobre como ter mais autocontrole, tá certo? Se interessou? Vem comigo. Pessoal, indo direto ao ponto então, tá? Como vocês podem observar na imagem que eu coloquei aqui, existe dentro da teoria cognitivo-comportamental um modelo que busca explicar como a gente funciona. Ele é simples, mas é profundo, tá certo? A gente chama ele de modelo cognitivo e ele funciona da seguinte forma, presta atenção. Primeiramente, nós temos o ambiente ali no meio, tá certo? Uma figura central. O ambiente é o lugar, o contexto, a situação, o momento no qual a gente está inserido. Pode ser um local de trabalho, pode ser uma festa, a nossa casa, assim como as pessoas na nossa volta também fazem parte do nosso ambiente, tá? Porque elas exercem influência sobre nós, tá certo? Após isso, então, nós temos ali mais para cima o nosso pensamento, tá certo? Estamos praticamente quase sempre pensando. É um processo natural do ser humano, e na maior parte das vezes a gente nem se dá conta do que a gente está pensando. Muitas vezes a gente chama isso de pensamentos automáticos, tá certo? Geralmente, fatores ambientais influenciam bastante o nosso pensamento. Por exemplo, eu estou caminhando na rua, digamos que eu esteja com um pouco de fome, e acaba que eu vejo uma placa de uma propaganda de pizza e eu não estava pensando até aquele momento em comer uma pizza, mas eu vejo aquela placa e eu penso, poxa, que vontade de comer uma pizza. Então aquele fator ambiental afetou o meu pensamento, tá certo? Vamos focando. Nesse modelo a gente considera que todo pensamento por si só, ele nos leva a sentimentos, tá certo? Vamos ali, ó, tem a ordem ali, ó, pensamento, sentimento, comportamento. Todo pensamento nos leva a ter sentimentos, tá, pessoal? Como assim? Por exemplo, se eu penso que tudo vai dar certo, começo a ter esse tipo de pensamento, é natural, é uma tendência que eu vou me sentir, ter sentimentos de alegria, tranquilidade, vou me sentir, de certa forma, animado, contente. Assim como se eu começo a pensar que tudo vai dar errado, naturalmente eu vou começar a ficar ansioso, vou começar a me sentir angustiado, inquieto, desesperançoso, tá certo, pessoal? E aqui está o primeiro ponto-chave de tudo, tá? Se muitas vezes eu não consigo controlar, assim, em vários momentos eu não consigo controlar o meu pensamento e quase sempre eu não consigo controlar fatores ambientais, enfim, que são fatores externos a mim, é bem possível que eu vá ter alguma dificuldade, pega a ideia, que eu vai ter alguma dificuldade de controlar como eu me sinto, não é verdade? Já que como eu me sinto depende muitas vezes do meu pensamento e de fatores ambientais, não é verdade? Certo, mas pega a ideia. Ainda falta falar do comportamento, tá, pessoal? Em tese, todo sentimento, de certa forma, busca ser aliviado num comportamento, comportamentalmente, por isso é o terceiro ponto ali. Essa é a ideia de que quando eu tô feliz, em tese eu preciso sorrir, eu tenho essa necessidade, digamos assim, de abraçar alguém, de comemorar, de dar risadas, enfim. Assim como quando eu tô triste, eu choro, eu preciso desabafar, ou preciso me isolar daqui a pouco, ficar sozinho, ou tento assistir um filme para tentar aliviar aquele tipo de sofrimento, né? Aquela tristeza, enfim, aquele sentimento ruim. Às vezes a gente não alivia esse sentimento também, principalmente os negativos, tá, pessoal? E muitas vezes quando a gente não alivia eles, eles vão se acumulando, que pode resultar no que a gente chama de estresse crônico ou embotamento. Por exemplo, que é quando a pessoa fica mais anedônica, assim, ela começa a perder o prazer nas coisas, entende? Fica com dificuldade de aproveitar, digamos assim, as coisas. Ou o que mais acontece, a pessoa começa a ter crises de ansiedade, que está mais relacionada ao estresse, tá? Ataques de pânico, que são formas de certa forma. São formas comportamentais mais extremas de tentar aliviar aquele sentimento. Pegou a ideia, pessoal? Todo o sentimento, de certa forma, precisa ser aliviado num comportamento, e mesmo os sentimentos que a gente vai guardando, 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 em algum momento eles precisam ser aliviados. É natural que quando a gente vai acumulando, eles vão ser aliviados de forma mais extrema, seja num processo de embotamento, ou seja num processo de crise de ansiedade, de ataques de pânico, de estresse crônico, tá certo, pessoal? Situações nesse sentido. Louco, né? Pessoal, e aqui o segundo grande ponto-chave, tá? Se eu entendi que pode ser muitas vezes difícil controlar um ambiente no qual eu estou inserido e como as pessoas, enfim, vão agir sobre mim, como isso vai me afetar, e que isso pode me levar a pensamentos automáticos nos quais no momento eu não tenho nenhum controle e que possivelmente vão me gerar sentimentos negativos,
e esses sentimentos negativos eu estou aliviando de forma impulsiva e descontrolada muitas vezes, então o que que eu posso fazer em relação a isso, tá? Vocês conseguiram entender que a gente costurou até o momento que a gente chega lá nesses tipos de comportamentos impulsivos, né? Então a gente acabou passando por algum tipo de estresse, por motivos possivelmente ambientais ou de pensamentos negativos, ou os dois, e a gente ficou estressado e a gente acabou aliviando de forma impulsiva, né, em comportamentos que a gente considera negativos, do tipo, por exemplo, discutir com alguém ou se isolar ou não ir em um evento que era importante, por exemplo, tá? A gente acabou aliviando aquilo ali de uma forma que não foi benéfica, foi maléfica para a gente, tá certo? E esse é o ponto-chave, pega a ideia, pessoal. Primeiro, entender esse processo todo já vai te capacitar para se entender um pouco melhor, tá certo? E só isso já é capaz de gerar mais autocontrole, tá, pessoal? Segundo, a partir disso, de entender esse processo, tu começa a identificar os teus sentimentos. Tipo, ó, hoje eu tô ansioso, hoje eu tô estressado, e pode até fazer o esforço de tentar identificar o fator ambiental ou o pensamento que acabou te deixando assim, ou os dois, enfim. Porém, a grande dica inicial é entender que esse sentimento negativo que está ali, que está existindo, ele precisa ser aliviado de alguma forma em um comportamento. É quase como se o organismo te obrigasse a isso, tá certo? É um processo do nosso organismo. E então tu decide que vai de fato aliviar esse sentimento, mas em comportamentos positivos, de formas positivas. Ah, mas como eu faço isso? Daí vai de cada um, tá, pessoal? Mas alguns exemplos vou trazer aqui para vocês. Fazer uma caminhada, uma corrida, tentar fazer uma meditação, desabafar com um amigo, escrever os sentimentos no caderno e por aí vai, tá certo? Aqui nós estamos, nesse momento nós estamos atuando no âmbito comportamental. A gente entende que a gente não está bem e que a gente vai aliviar esse sentimento de forma que não vá nos causar prejuízo e possivelmente possa até nos trazer benefícios, tá certo? E a segunda grande dica, pessoal, é a seguinte: tentar desconstruir sentimentos de ansiedade, estresse, agindo no pensamento que o gerou, questionando se ele é verdadeiro, se faz sentido, se bate com a realidade. Isso é um pouquinho mais difícil já, esse é um passo mais complexo, digamos assim, porque também envolve identificar pensamentos automáticos e fatores ambientais que realmente estão desencadeando, tá certo? E é algo que é bastante comum de ser trabalhado em psicoterapia, tá certo? Ficou claro até aqui, pessoal? Então, as dicas que eu trouxe para vocês sobre comportamento, sobre como a gente funciona, ainda assim vou retomar aqui com vocês, então, tá? Primeira dica: entender como a gente funciona com base naquele modelo cognitivo de ambiente no centro, né? Pensamento, sentimento, comportamento, tá certo? Segunda dica: entender que todo sentimento de alguma forma precisa ser aliviado em um comportamento, seja esse sentimento negativo ou positivo, e a gente pode estar aliviando de formas comportamentais positivas e negativas também. Então é interessante sempre estar buscando formas de alívio depois que eu identifiquei que eu estou ansioso ou estressado, por exemplo, com algum outro tipo de sentimento negativo, tá buscando aliviar em comportamentos positivos, como eu trouxe para vocês ali, caminhada, meditação, desabafo, entre vários outros tipos, enfim, tá certo? E a terceira e última dica, pessoal, tentar identificar os fatores ambientais e os pensamentos que estão gerando o sentimento negativo, certo? De ansiedade, de estresse. E daí, quando a gente consegue identificar, a gente daqui a pouco consegue até agir sobre eles, enfim, questionando eles, avaliando pela realidade se eles têm fundamento, se eles não têm muito fundamento. E às vezes a gente consegue desconstruir, digamos assim, esses tipos de pensamento, tá certo? Eu agradeço quem assistiu até aqui, tá, pessoal? Muito obrigado. Em outros vídeos eu vou estar trazendo temas relacionados, aí outros temas relacionados principalmente a comportamento, tá certo? Eu tenho meu Instagram lá, Pensando no Comportamento. Quem quiser mais conteúdos pode me seguir lá, tá certo? Até mais!